Então, assim, primeiro vamos falar aí da questão estrita aí da matéria, que é a questão da música, né? A música acelerada. Acelerar a Katy Perry não tem problema nenhum. Porque, falando sério, tá? Falando sério, sem nenhuma palhaçada. O cara que vai lá e cria lá uma música, Katy Perry, né? Vai lá e cria uma música. Assim, é necessário também que a gente entenda, né? A diferença entre um Rembrandt e você vai na feira e tem lá aquele cara que pinta aqueles pôr do sol lá na feira e vende aqueles quadros desse tamanho assim, né? R$ 200, um pôr do sol. Você não pode, assim, confundir o cara que pinta o muro, o cara que pinta o apartamento e o cara que pinta a tela. Porque daqui a pouco você está querendo contratar você está querendo contratar o Monet para pintar seu apartamento. Né? Vai ficar caro para cacete. Então, tem que tentar entender assim: uma coisa é arte, né? Arte clássica, né? Uma coisa é arquitetura, outra coisa é o cara, você vai lá e contrata um pedreiro para construir sua casa. Né? Não necessariamente é uma obra arquitetônica. Uma coisa é você escrever, o médico vai lá e escreve a receita do remédio, outra coisa é o Drummond vai lá e escreve um poema. Então, você tem que saber diferenciar arte de um produto. Né? Nem tudo aquilo que é escrito é literatura. Então, Katy Perry vai lá, compõe uma música, ok, é música, mas isso não tem nada a ver, literalmente não tem algo a ver com Tchaikovsky, né? Não tem algo a ver, são coisas diferentes, né? Não é porque tem um sonzinho com ritmo, com melodia, com tempo, com compasso, que é arte musical, não é. É música, né? Tipo, parabéns pra você, essa data querer. É música, é claro que é música. É arte musical? Não, claro que não. Né? Então, tem que saber diferenciar isso, porque senão a gente começa a criar problemas que não deveriam ser criados. O cara foi lá, acelerou a música da Katy Perry. Ok, tudo bem. Aquela música ali, ela já não tem uma construção que é uma construção que você não pode mexer. Entendeu? É diferente de você falar assim, cara, vou fazer uma versão 2x de Navio Negreiro do Castro Alves. Não dá, não tem como fazer Navio Negreiro do Castro Alves em 2x. Então, se você fizer, você não vai estar assim fazendo o Navio Negreiro 2.0. Você vai estar destruindo um dos maiores poemas da história da literatura brasileira. Então, você tem que ter foi lá e acelerou a música da Katy Perry para caber no vídeo para balançar a raba. Ok, deixa, né? Tem problema não. Não criou nenhum problema não, tá? Vamos falar sobre outra coisa agora, que é essa ferramenta também de aceleração. Mas a gente já falou aqui também, não vou ficar sendo chato. Pô, Fernando, de novo, falando mal de 2x. Cara, quer ouvir em 2x, ouve. Quer ouvir em 70x, fala o que você quiser. Quer ouvir trás para frente lá, o CD da Xuxa, ouve também. Ah, bicho, eu já enchi o saco. Falando aqui apenas, mais uma vez, sobre a questão mental. Mental. Você, ser humano, você é um ser humano. Você pertence a uma espécie. Você pertence a essa espécie. Porque você não necessariamente você participa apenas, você pertence a essa espécie. E essa espécie, como qualquer espécie, né? Essa espécie, ela tem as questões específicas da espécie, ou seja, são questões que apenas essa espécie tem. A espécie humana tem uma característica que é ímpar em toda a criação, que é a característica intelectual. Então, os leões, né, os tatus, as borboletas não têm processo intelectual. Então, uma borboleta amarela de hoje, ela se comporta exatamente igual à primeira borboleta amarela que bateu suas asinhas neste planeta. Então, ambas as borboletas, separadas por milênios, apresentam o mesmo comportamento. Porque o comportamento dos animais ele é um comportamento de espécie, não de indivíduo. Então, você não tem, num universo de 100 borboletas amarelas, 100 comportamentos diferentes. Todas elas se comportam igual. O homem não.
como o homem é intelectual, ele se comporta individualmente, porque ele se comporta mediante a sua cultura. Então, uma mãe que tem 10 filhos, ela sabe que ela não tem 10 filhos e os 10 fazem a mesma coisa. Não, cada um é de um jeito. Ainda que todos pertençam à mesma espécie e à mesma família. Cada um se comporta de um jeito. Então, quando a gente fala sobre a espécie humana e a característica ímpar da espécie humana, que inclusive a diferencia das demais, sendo a característica intelectual, você precisa entender o que é o processo intelectual. Por quê? Por óbvio, né? Se você é diferenciado de toda a criação pelo processo intelectual, então quanto melhor, mais saudável, mais eficaz for o seu processo intelectual, mais saudável, mais eficaz você individualmente será na coletividade. Então, num português claro, né? Você vai se dar bem. Quanto mais, não apenas inteligente, mas quanto mais sábio você for, melhor para você. Nessa disputa de uma espécie na qual os indivíduos se comportam não coletivamente, mas individualmente. Então, você vai ser melhor. O processo intelectual, ele passa por diferentes pontos, né? Escrita, os prazeres, né? As sensações, né? A audição, enfim, diversos pontos. Mas um ponto que é especialíssimo na espécie humana é o ponto do aprendizado por experiência de outros, né? Em grande parte mortos, né? Pessoas que já se foram. Então você está lá ouvindo, as Nocturnes de Chopin. Então, você está crescendo com uma produção de um músico que produziu, né, há décadas. Né? Há décadas que você nem conheceu, você nem sabe de onde ele veio. Mas ele produziu e aquela produção intelectual dele está gerando fruto em você décadas depois, porque você está compartilhando daquilo ali. Esse processo, ele é um processo que tem uma velocidade. Esse processo ele se dá de uma forma. Né? Então, como quando você vai estudar assim, os princípios do processo educacional, né? Você lê uma obra como a obra De Magistro, do Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho está conversando com seu filho Adeodato e ele está explicando para o filho dele o que é esse processo cultural, o que é esse processo de aprendizagem, como que o homem ensina, como que o homem aprende. E Agostinho fala para o seu filho assim, meu filho, você presta atenção que o ser humano, ele aprende ouvindo o outro, né? Ou ele está lendo ou ele está ouvindo o outro falar. E para você ouvir alguém como você está me ouvindo agora, você precisa se atentar para a sequência de sons, né? Ou a sequência de palavras escritas. Essa sequência de sons, ela é uma sequência na qual você absorve o som ou a letra e você precisa guardar aquela informação e receber a próxima informação. E assim você vai sequenciando as informações e formando, por meio de sons, você vai formando palavras, depois formando frases, depois formando parágrafos, textos completos, e você vai colhendo essas informações. Então, Agostinho dá o seguinte exemplo. Quando eu digo palavra, eu estou dizendo 3 sílabas, né? A letra pá com a letra P com a letra A forma pá. Então, a sílaba pá, que não é nem P nem A, mas é uma sílaba da junção dessas duas letras, pá. Quando eu falo pá, você guarda na sua mente. Opa, peraí, ele falou pá. Aí eu falo lá, aí você guarda na sua mente. Ele falou lá. E eu falo vrá. Aí você guarda. Ele falou pá, lá, vrá. Se eu juntar pá, lá, vrá, eu formo uma palavra que é a palavra palavra. Eu poderia falar papel. Então não é palavra, é papel, é outra coisa. Então esse processo ele tem uma sequência e essa sequência ela é cifrada pelo emissor da mensagem, ele cifra aquela mensagem escrita ou falada e ela é decifrada pelo receptor. Então quem lê o texto ou quem ouve a voz está decifrando aquela cifra construída pelo emissor. Se você começa a ouvir as cifras ou a ler os textos numa velocidade dobrada,
você vai ter que começar a decifrar o texto ou o som também numa velocidade dobrada. Agora, além disso, você precisa entender que o seu cérebro vai ter também que começar a absorver o conteúdo em velocidade dobrada. Você que está aqui me escutando, você acha que hoje, você que mora no Brasil, que come gordura saturada, que bebe bebidas com açúcar, come soja, você que vive nesse meio ambiente que a gente vive, mora num país que tem Juliette, iFood, né, Big Brother, você acha que hoje você tem uma mente mais saudável ou menos saudável que as pessoas do século XIII? Pensa assim, será que eu que moro em BH, eu tenho a mente mais saudável ou menos saudável que um ateniense, vamos pegar assim, um florentino do século XIV? Então pensa, por quê? Se você estiver numa situação melhor do que os nossos amigos florentinos, venezianos lá, de século XIV, aí você fala assim, não, eles lá estavam no 1x, eu vou para o 2x que eu acho que eu estou podendo. Agora, se você nessa conta aí, você falar assim, cara, eu acho que eu estou meio zoado. Muita gordura, muito sódio, muita poluição, muita sensualidade, excesso de vícios, né? Uma carência de caridade. Pô, eu acho que eu estou pior, eu acho que eu vou mais devagar, eu vou dar um slowdown na minha vida. Então, vou pegar aquele conteúdo que os europeus consumiam no século 13, 14, 15, eu vou consumir o mesmo conteúdo, mas como eu estou em desvantagem, eu vou consumir mais devagar esse conteúdo. Eu vou ler a Divina Comédia lá, que o canal sorteou, eu vou ler a Divina Comédia, mas eu vou ler tranquilo, devagar. Aí eu vou ler em português, depois eu vou consultar ali no italiano para ver como era. Então, pensa um pouco nisso, gente, para não ficar aqui eu fazendo lives morais, né? Moralizando como que você vai assistir o YouTube. Não, faça do jeito que você quiser. Só estou te dando aqui as ferramentas. Pensa um pouco, pensa sobre isso, aí você vê o que você faz, né? Vê aí o que você faz.